Bom, pois é com grande alegria que a gente se reúne aqui para a banca de defesa da dissertação de Ana Cláudia. Agradeço aqui a participação de colegas, familiares, participantes da pesquisa, e agradeço demais, né, o aceite do convite à professora Mônica Marques Carvalho. Mônica é nossa examinadora interna, ela é doutora em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, professora de nosso Departamento de Ciência da Informação na UFRN e também do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. E agradeço muito também a presença e a participação em todo o processo da professora Bianca Amaro, doutora em Linguística, coordenadora do Programa Brasileiro de Ciência Aberta, presidente também da Rede de Repositórios de Acesso Aberto à Ciência, à Referência, que com toda certeza tem estado contribuindo muito com a nossa pesquisa. Ana Cláudia está já finalizando esta etapa, que com certeza também vai ser digamos, uma ponte para todo o resto do trabalho que ela muito apaixonadamente está fazendo. Ana Cláudia Lopes de Almeida vai apresentar seu projeto, seu projeto não, sua dissertação, Conexões em Acesso Aberto, Comunidade de Prática em Redes Regionais de Repositórios do Brasil. Então, vou deixar já a palavra para a Ana. Ana, você tem aproximadamente 20 minutos para fazer sua apresentação, e após isso, vamos então compartilhar as recomendações, observações e contribuições da banca. Tá bom? Então, pode ficar à vontade aí para compartilhar sua tela. Eu vou só falar o que a professora Mônica sugeriu, para que todos fechem, né, a câmera, para não travar a imagem, e vou começar o compartilhamento. Todos conseguem visualizar? Sim. Bom dia, meu nome é Ana Cláudia Lopes de Almeida, o título da minha dissertação é Conexões em Acesso Aberto, Comunidade de Prática em Redes Regionais de Repositórios do Brasil, e a minha orientadora é a professora Nancy. O roteiro da apresentação está estruturado da seguinte forma, com introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, conclusão e referências. Na introdução, vou apresentar uma contextualização, foi apresentada uma contextualização que trabalhou a Revolução Científica e Tecnológica no período pós-Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento tecnológico, as mudanças na apresentação da informação, a apropriação da informação e do conhecimento como força produtiva, que também trouxe colaboração, né, nas atividades, o conhecimento científico privatizado e mercantilizado, que deu ênfase a questões com as revistas científicas, cobranças altas de valores para o acesso à informação científica, que também trouxe essa questão do acesso aberto, que ocorreu um movimento, e teve como ponto, digamos, de destaque a Declaração de Budapeste, né? E enfatizamos também que o compartilhamento do conhecimento e o trabalho colaborativo se conectam com a ciência aberta e a gestão do conhecimento. E a gestão do conhecimento, ela é desenvolvida a partir de redes de indivíduos e podem constituir redes de conhecimento. O acesso aberto, ele constitui um dos pilares da ciência aberta. Aqui estão os pilares, né, na figura. E o acesso aberto é um dos pontos que nós trabalhamos nessa pesquisa. No Brasil, o IBIC é o órgão que trabalha e que trouxe, fomentou e dissemina o acesso aberto, e através do IBIC também aconteceu o fomento, né, das redes de repositórios regionais. A questão norteadora da pesquisa buscou como cultivar
uma comunidade de prática em torno das redes de repositórios institucionais que permita aos seus gestores integrantes compartilhar conhecimentos para o bom desempenho dos repositórios institucionais. O objetivo geral da pesquisa buscou propor, com olhar para a gestão do conhecimento, estratégias para fomentar a consolidação de comunidades de prática, com o intuito de promover boas práticas para o desenvolvimento de repositórios, por meio das redes regionais de repositórios do Brasil. Como objetivos específicos, buscamos caracterizar como se compartilha o conhecimento em redes de repositórios internacionais e brasileiras, caracterizar pessoas, grupos e instituições passíveis de formar uma comunidade de prática com as redes regionais de repositórios do Brasil e suas formas de compartilhamento do conhecimento, detectar ações, práticas, serviços e produtos possíveis de compartilhamento e integração entre as redes regionais de repositórios, identificar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades para o cultivo da comunidade de prática entre as redes regionais de repositório do país. E o último objetivo específico buscou propor um modelo de fases e ações para o cultivo de uma comunidade de prática nacional. Como justificativa, no âmbito pessoal, se destaca o interesse pelo tema, que vem desde a graduação, a partir de pesquisas na área, inclusive a trabalho de conclusão de curso, né, buscou estudar a preservação de documentos digitais, a perspectiva profissional, porque a pesquisadora atua em instituição de ensino superior, trabalha com repositório na instituição e também é integrante da Rede Nordeste de Repositórios. Na perspectiva social, o investimento, a gente buscou incentivar, busca incentivar que aconteçam investimentos nas redes e nos repositórios para ampliar o acesso aberto e, dessa forma, permitir que as pesquisas sejam disseminadas para o fortalecimento da sociedade, para que se chegue à sociedade ações e soluções, né, de problemas de forma mais facilitada, né, e ampliada, e, na perspectiva científica, ampliar o investimento em projetos e publicações também que tragam as boas práticas em repositórios, que foi uma das questões abordadas também. O referencial teórico trouxe, no percurso teórico, a gestão do conhecimento, a rede de conhecimento e comunidade de prática, onde a gestão do conhecimento busca desenvolver a transferência de saberes, a rede de conhecimento busca compartilhar os saberes, e a comunidade de prática é um espaço onde pessoas estão ligadas a uma prática comum em colaboração. Trouxemos aqui algumas das definições, né, que foram abordadas na pesquisa. A gestão do conhecimento como uma teoria e uma prática que busca promover uma cultura positiva em relação à geração, socialização, apropriação e comunicação do conhecimento em um determinado ambiente. A rede de conhecimento como uma comunidade de pessoas, formal ou informalmente, ocasionalmente, a tempo parcial ou de forma dedicada, trabalham com interesses comuns e se baseiam em ações na construção mútua, no desenvolvimento e na partilha de conhecimentos. E a comunidade de prática, que são um grupo de pessoas que compartilham uma preocupação, um conjunto de problemas ou paixão por um tópico e querem aprofundar os seus conhecimentos e experiências nessa área, interagindo em uma base contínua. Por que propor o cultivo de uma comunidade de prática? E aí, como resposta, nós temos que as comunidades de práticas, elas são estruturas que facilitam o compartilhamento do conhecimento. Na metodologia, a pesquisa tem como caracterização o universo com as 5 redes regionais de repositórios do Brasil. A amostra foram as gestoras e integrantes das redes de repositórios regionais. A abordagem foi qualitativa, a partir da aplicação do da entrevista semi-estruturada, e também a análise de conteúdo por Bardan. Os objetivos específicos teve característica exploratória e os procedimentos técnicos da pesquisa foram bibliográfica, documental e levantamento de dados. A bibliográfica buscou identificar temas na área, assuntos abordados, né, em bases.
A documental, a gente fez um levantamento nas redes de repositórios regionais, a partir dos documentos que as mesmas disponibilizavam em seus sites ou em suas wikis, assim como também nas redes internacionais, o levantamento de dados, que foi feito a partir da análise de conteúdo e foi feito a partir da aplicação da entrevista semi-estruturada. Como resultado, a análise das entrevistas com as gestoras, elas foram realizadas a partir de 6 categorias, né? E as gestoras são 5, porque cada região tem um gestor, pelo menos um gestor responsável, e em cada região foi exatamente um gestor que participou da pesquisa, né? A primeira categoria, ela busca identificar características profissionais e o envolvimento desses profissionais com as redes, né, e buscou identificar a experiência com repositório e a gestão da rede regional, como se deu, em que momento, como foi a sua criação e esse histórico também. A categoria 2 buscou identificar as características do funcionamento da rede e trabalhou a questão da formalização da rede, se buscou identificar também documentos que oficializassem as redes junto ao IBIT, o objetivo da rede regional e como são realizadas as ações dessas redes. Na categoria 3, buscou identificar com as gestoras quais são as vias existentes de compartilhamento do conhecimento dentro da rede regional, as fontes de informações sobre repositórios que essas profissionais buscam, as dificuldades que elas encontraram para obter informações sobre repositórios e as contribuições da rede para os seus integrantes e instituições que as gestoras consideram interessantes, né? Na característica 4, as vias existentes de compartilhamento de conhecimento entre redes, trabalhou o compartilhamento de informações entre redes, buscando identificar algumas dessas situações, a relevância do diálogo mais próximo entre as redes, se elas consideram interessante, de que maneira, qual canal ou ambiente para compartilhamento entre as redes que as gestoras consideram também interessante, o período que elas acham ideal para que sejam feitas esses contatos, ou, enfim, esse compartilhamento, se consideram importante que exista uma possibilidade de contato diário ou constante, quais as contribuições a partir do compartilhamento entre as redes que elas consideram que iriam ter. Na categoria 5, os conhecimentos que podem ser compartilhados, produtos, serviços e soluções com as outras redes regionais, buscou identificar quais são as ações desenvolvidas por outras redes que essas gestoras conheciam, quais as ações desenvolvidas na rede que essas gestoras consideram que seria interessante de compartilhar com as demais redes regionais, buscar por informações junto aos profissionais de outras redes, se elas já tinham feito esse tipo de movimento ou não, e se considerariam importante. E na categoria 6, foram trabalhadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para o compartilhamento do conhecimento entre redes a partir da percepção das entrevistadas, né? E após esta etapa, foi realizada também na pré-análise e na análise a inferência, que identificou alguns pontos, dentre estes, a proatividade como um ponto positivo para o início de cada rede e manutenção das atividades como gestoras atualmente, o movimento para realizar reunião entre as redes e o IBIC e estimular a criação de uma rede nacional que está acontecendo, acredito que desde mais ou menos o ano passado, finalzinho do ano passado para cá. Outra inferência que foi identificada, o IBIC trabalhando em conjunto com as redes regionais poderá transmitir credibilidade e possibilidade de ter maior apoio junto aos gestores institucionais, a necessidade dos profissionais estudarem ferramentas de trabalho, como, por exemplo, o DSpace, também foi uma das situações identificadas. A necessidade de sensibilizar reitores, pró-reitores, bibliotecários, enfim, comunidade acadêmica e pesquisadores, a importância do acesso aberto, a questão do suporte tecnológico também foi enfatizada e foi algo muito citado na pesquisa.
E agora, os resultados da análise das entrevistas com os integrantes das redes de repositórios, né? Que as categorias, elas foram as mesmas, porém as perguntas tiveram duas que não foram realizadas por se tratar de perguntas que trabalhavam a gestão nas redes, e na categoria 1 buscou caracterizar os profissionais e o envolvimento destes profissionais com as redes. Na categoria 2 também buscou caracterizar o funcionamento da rede, né, como se dá essa importância do compartilhamento, essa percepção a partir dos integrantes. Na categoria 3, as vias existentes de compartilhamento de conhecimento dentro da rede regional que o integrante percebia se era importante, e citaram algumas das situações que são realizadas em cada rede. A categoria 4, as vias existentes de compartilhamento de conhecimento entre as redes. E na categoria 5, conhecimentos que podem ser compartilhados, que eles consideram interessantes, né, que podem ser compartilhados com outras redes. E na categoria 6, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que eles identificam que podem ser interessantes para que fortaleçam também as redes regionais de repositórios. Como inferências, foram identificadas que é necessário realizar capacitação com os profissionais, né, que fazem parte da rede, na etapa principalmente da implantação de repositório. Foi identificada também a necessidade de inserir temas como estudos teóricos e práticos sobre a ciência aberta, o acesso aberto, o repositório nos programas de ensino a partir da graduação, em grades curriculares e até mesmo projetos de pesquisa na área de biblioteconomia. E também inserir a prática como experiência nos estágios supervisionados ou em laboratórios. E a necessidade também de realizar diagnóstico nas instituições que possuem repositório para possibilitar que o gestor do repositório identifique quais são os setores com potencial para realizar as inserções de materiais nos repositórios, também foi uma das situações identificadas, e a necessidade de realizar treinamento junto aos programas de graduação e pós-graduação, já que eles fazem parte da cadeia de organização da informação científica nas instituições. Como inferência também nós tivemos a questão da conscientização dos gestores acadêmicos e institucionais com engajamento para a melhoria da qualidade dos repositórios, porque isso pode trazer a visibilidade para a instituição. E aqui a gente citou também o Hunt Web Repositories, que tem trazido alguns resultados, isso tem sido conversado, né, especialmente na rede Nordeste e nas outras redes também, que identifica como está a posição de cada instituição e seus repositórios. E outra questão muito forte, e ela foi muito citada em todos os pontos, tanto com os gestores como os integrantes, a dificuldade de sensibilizar os TIs das instituições para trabalhar com os repositórios. Né? Nós também encaminhamos um questionário ao setor do IBIT, o CODIT, e tivemos como respostas que as redes regionais surgiram com a intenção de descentralizar de maneira organizada o trabalho do Instituto, com o objetivo de promover o controle e apoio mais próximo às instituições no contexto da implantação e manutenção dos repositórios. E, dentre algumas outras respostas, que as redes de repositórios exercem atividade fundamental sobre a implantação de repositórios nas instituições do país, através do compartilhamento de recursos e ações conjuntas de capacitação continuada, realizadas em contexto regional, assim como em eventos nacionais. Nós aplicamos como ferramenta de gestão para realizar o diagnóstico a matriz FOFA, que também é conhecida como análise SWOT, e onde temos como força, e identificamos como forças, a organização de eventos com boas parcerias para palestras, cursos e treinamento, isso foi identificado na Rede Norte e na Rede Sudeste. O diagnóstico para conhecer quem faz parte da rede e como estão as instituições e seus repositórios, que foi realizado pela Rede Sudeste, é uma força que pode ser trabalhada em todas as 5 redes e também na rede ou na comunidade nacional. E o compartilhamento de boas práticas, experiências positivas e negativas, dúvidas e soluções que são trabalhadas principalmente, foram trabalhadas até então, entre as redes Norte, Nordeste e Sudeste.
Como oportunidade, a gente percebeu o IBIC como órgão idealizador das redes, por ser um órgão renomado nacional e internacionalmente, a questão de ter órgãos de renome nacional que podem fazer parte das redes e assim também fortalecê-las no âmbito até da sociedade, a existência de redes internacionais e a participação do IBIC nessas redes, como a referência e a RCAP, né, essas parcerias. As fraquezas que nós identificamos foi a falta de bibliotecários, por exemplo, que estudem e dominem ferramentas de repositório, como, por exemplo, o DSpace, a dificuldade que os profissionais eles citaram, né, com a questão do povoamento em repositórios por causa da demanda, né, da quantidade, a demanda de publicações, de trabalhos acadêmicos, a ausência ou baixa quantidade de profissionais na área de tecnologia que têm interesse em trabalhar com ferramentas de repositórios, por exemplo. E as ameaças identificadas, o risco da redução de investimento em repositório nas instituições que podem ocorrer a partir dos constantes cortes feitos na educação, porque requer algumas tecnologias rebuscadas, a gente precisa ter também algumas situações de preservação, enfim, e isso pode afetar esses investimentos em repositórios dentro das instituições, né? A ausência ou baixo investimento para aquisição de equipamentos, o risco de perda de conteúdos por falta de segurança tecnológica, isso tudo pode ser também a partir dessa redução de investimentos. Aqui é a proposta do modelo para o cultivo da comunidade de prática, né? Foi desenvolvido a partir das 5 fases que estão citadas no livro Comunidade de Práticas de Wenger, McNamara e Snyder, e apresentamos a seguir as fases. A fase 1, ela trata da preparação da comunidade e ela recomenda que seja feito um diagnóstico, e nós recomendamos que nesse diagnóstico seja considerada como base para a elaboração dele nas redes regionais e também para a comunidade nacional, o modelo de diagnóstico aplicado pela Rede Sudeste, que foi citado durante a entrevista. Para essa ação foi elaborado um questionário, que eles fizeram perguntas sobre as instituições que fazem parte da rede, se existia política para o repositório, se existia política de acesso aberto na instituição, sobre qual versão do DSpace a instituição estava trabalhando ou pretendia instalar, a quantidade de profissionais que trabalham no repositório, entre outras questões. Na fase da preparação também é necessário realizar, segundo os autores, um plano de ação. Essa figura ela demonstra uma proposta inicial, que pode ser adaptada, obviamente, para a elaboração do plano de ação, que também tem conexão ali com o diagnóstico, né? Que busca saber onde está a rede, qual o próximo passo, quer saber onde pretende chegar, quais as metas que pretende, né, se alcançar, e que sejam metas alcançáveis, que sejam metas sem muitas dificuldades, uma vez que nós geralmente trabalhamos com instituições públicas, né, que demandam uma grande quantidade, assim, às vezes a gente tem algumas dificuldades para implantar algumas ações, listar as tarefas que foram realizadas, definir os prazos e os orçamentos e acompanhar as tarefas e o feedback, que é muito importante. Como recomendação, a gente sugere que seja identificado no diagnóstico as instituições que fazem parte das redes, para saber como buscar parcerias com essas instituições, implantar a construção coletiva entre gestores integrantes e o IBIC para a elaboração de documentos como regimentos, políticas, para a comunidade nacional, como modelo de construção coletiva. A gente sugere que seja realizada a estrutura da Rede Sudeste de Repositórios, formar grupos de trabalho também para trabalhar os domínios. Isso não está aqui escrito, mas é um trabalho que é muito feito também na RCAP de Portugal, que é uma rede de Portugal, que trabalha essas questões de repositórios também. Na fase de preparação, é importante que se atenha a uma estrutura tecnológica, e essa questão da estrutura tecnológica ela é muito importante para as redes de repositórios, tendo em vista que
a gente está situado em um amplo espaço geográfico. Como recomendação, sugerimos que seja criada uma página web que apresente a rede nacional e as redes regionais, com descrição do domínio, comunidades, objetivos, atividades, informações de cada rede, políticas, produtos educacionais, divulgação de eventos, entre outros. Um diretório com informações sobre os membros e algumas informações sobre as áreas de especialização do domínio, um espaço que permita a realização de atividades compartilhadas de forma síncrona, minicursos, oficinas, workshops, seminários, entre outros. Ferramentas de gestão que possa identificar o tráfego de acesso, as estatísticas dos documentos baixados, documentos que precisam ser atualizados. Também. Na segunda fase, o lançamento da comunidade, enquanto espaço de colaboração, deve acontecer em ambientes que possuam membros em potencial. Aqui nós temos duas situações, a alta visibilidade e a baixa visibilidade. No estudo, a gente percebeu que a baixa visibilidade, ela se adequa melhor às redes de repositórios, porque são redes que já existiam. E aí, essas iniciativas de comunidades, elas acontecem quando a organização oferece níveis personalizados de apoio a qualquer comunidade viável que mostre a iniciativa. No caso da organização aqui, a gente identifica como se fosse o IBIC. O IBIC a organização que vai oferecer esse apoio, né? Também, e vai trabalhar junto com as redes e, assim, as instituições também que fazem parte da rede, de forma integrada. Na segunda fase, na fase de lançamento ainda, as redes podem ser lançadas em paralelo ou de forma sequencial. As redes de repositórios regionais, elas foram e estão sendo, né, estruturadas de forma sequencial, onde cada uma pode ter a vantagem de construir a partir da experiência anterior, e como recomendação, nós sugerimos aplicar a organização da comunidade a partir da experiência da rede Norte, Nordeste e Sudeste, porque foram as primeiras redes, né, que iniciaram suas atividades e que já têm uma experiência para contribuir, como está acontecendo esse movimento também, junto à rede Sul e iniciando também a rede Centro-Oeste. É importante citar. Na terceira fase de expansão, quando o lançamento for bem feito, essa etapa ela vai ser construída em base forte para uma expansão sólida. Como recomendações, nós sugerimos observar as características profissionais dos membros das redes para que eles possam colaborar em eventos, treinamentos e cursos, compartilhando suas experiências com seus pares. Realizar eventos também com a participação dos profissionais de outros países e de instituições que têm parceria com o IBIC, como exemplo, a RCAP, a Universidade do Minho, a referência. E na fase 4, a consolidação pode ser atingida a partir da institucionalização. Nessa fase, a comunidade ela passa a agir naturalmente dentro do contexto do qual está inserido, e significa legitimar o papel da gestora de recursos, como a rede como uma gestora de recursos de conhecimento, e não fazer parte de uma estrutura organizacional presa. Tanto isso serve para a rede nacional, como as redes regionais, que são comunidades, como também a criação de comunidades nas instituições para trabalhar com os repositórios. Né? Como recomendação, manter a construção colaborativa das ações junto aos profissionais que fazem parte da comunidade, a integração da comunidade com outras funções. Nós sugerimos que a rede com instituições diversificadas vai ter mais apoio, pode ser mais fortalecida por suas diferenças. Dessa forma, ampliar o escopo de instituições pode ser uma boa oportunidade de crescimento da comunidade e para o cultivo de novas comunidades. Ainda na consolidação, alinhar a organização. Isso quer dizer que as comunidades, dificilmente elas conseguem atingir o seu potencial. E para que isso ocorra, é preciso que esteja bem alinhada com os objetivos da organização. A organização proposta aqui é a rede nacional, a comunidade de prática nacional. Né? E recomendamos, assim, realizar cada vez mais ações com a participação de gestores das instituições e gestores acadêmicos das universidades, dos institutos e centros de pesquisa,
para estimular a participação em eventos das redes regionais e nacional, participar também dos lançamentos dos repositórios em suas instituições. O intuito dessa recomendação é para que esses representantes eles conheçam a estrutura que dá suporte a essas comunidades e os benefícios gerados por essas iniciativas de conhecimento que vão diretamente para as instituições que esses gestores representam. A fase 5, que é a transformação, acontece quando o motor central da organização é atribuído ao conhecimento e, por esse meio, as comunidades alcançam um papel mais central. Essas iniciativas de conhecimento são agentes transformadores nas organizações. Como recomendação, desenvolver uma prática interna de construção colaborativa, criar uma equipe de suporte, realizar eventos educacionais, construir uma comunidade entre os participantes. Cultivar o apoio dos gestores das instituições e de outras partes interessadas, identificar os interessados e envolvê-los nos processos para gerar patrocínio para a comunidade. Como conclusão, identificamos que, como objetivo geral, propor com olhar para a gestão do conhecimento, estratégia para fomentar a consolidação de comunidades de prática com o intuito de promover boas práticas para o desenvolvimento de repositórios por meio das redes regionais de repositórios no Brasil, foi alcançado a partir do estudo que foi realizado e das propostas com a comunidade de prática a partir das fases que foram citadas anteriormente. A questão norteadora da pesquisa também é possível ser alcançada, já que a questão era como cultivar uma comunidade de prática em torno das redes de repositórios institucionais que permitam aos gestores integrantes compartilhar conhecimento para o bom desempenho dos repositórios institucionais, e também foi apresentado nas fases, na proposta do modelo, né, criado com base nas fases. Como objetivos específicos, também foram alcançados a partir de caracterizar o que é compartilhado do conhecimento em redes de repositórios internacionais e brasileira, com o levantamento que foi realizado, né, e também os estudos das redes existentes internacionalmente e no Brasil. Foram identificadas pessoas, grupos e instituições passíveis de fomentar uma comunidade de prática com as redes regionais de repositórios no Brasil, através da entrevista semi-estruturada, que fez esse levantamento, e na entrevista conseguiu identificar essas pessoas, esses grupos, essas instituições que fazem parte das redes regionais e que podem fomentar essa comunidade. Detectar ações, práticas, serviços, produtos considerados passíveis de compartilhamento entre as redes regionais de repositório também foi um objetivo específico alcançado, a partir também da entrevista semi-estruturada, que fez com que fossem citadas essas práticas e trazendo para a gente alguns produtos durante as recomendações, né, e algumas ideias para a implantação dessa comunidade, o cultivo dessa comunidade. O objetivo específico, realizar uma análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças para construir estratégias de fomento da comunidade voltada para as redes regionais de repositório, também foi alcançado a partir do diagnóstico da análise, né, da matriz FOFA, e que, a partir desse diagnóstico, a gente conseguiu mapear, né, as fases e as recomendações. E propor o modelo de fases e ações para o cultivo da comunidade de prática também foi um objetivo específico alcançado a partir das fases apresentadas pelos autores que foram citados anteriormente. A limitação da pesquisa, ela teve como dificuldade o contato inicial para o agendamento das entrevistas com as gestoras das redes, mas que foi sanado rapidamente, e a necessidade de mudança de datas para a realização de algumas entrevistas. E isso fez com que ocorresse um aumento aí no período, né, de início e finalização das entrevistas. Para a pesquisa futura, nós sugerimos que seja aplicado o modelo e as recomendações propostas para o fomento de comunidades locais nas instituições e nas regiões que levem paulatinamente ao desenvolvimento da comunidade nacional.
Conclui-se que as redes de conhecimento constituem uma das expressões relevantes de gestão do conhecimento e que as comunidades de prática, como manifestação de redes de conhecimento, podem contribuir de maneira efetiva com a produção, conversão e transferência de conhecimentos e boas práticas úteis para o contexto aqui estudado das redes de repositórios brasileiras. Aqui estão as referências. Agradeço e finalizo mais uma vez com essa frase de Nicolau de Cusa, que conhecer é estabelecer uma proporção entre o conhecido e o desconhecido, entre o que já se conhece e o que se vai conhecer. Muito obrigada. Muito obrigada.